Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Unisanta, História e Teoria da Arquitetura Contemporânea. Museu Guggenheim. Se localiza em Bilbao, na Espanha. O projeto é de 1992. Foi inaugurado em 1997. O seu uso é de 24 mil metros quadrados. O arquiteto é Frank Gehry. Frank Gehry tem a nacionalidade canadense, mas nasceu na cidade de Toronto, no dia 28 de fevereiro de 1929. Ele é naturalizado norte-americano. Formou-se na Universidade do Sul da Califórnia em arquitetura, estudou planejamento urbano em Harvard, atualmente vive em Los Angeles. Antes da arquitetura, estudou artes plásticas. Frank Gehry iniciou sua carreira em produção em Los Angeles, com um escritório até então intitulado Frank Gehry Associados. Fundou a Gehry Partner, sociedade que auxilia o desenvolvimento dos projetos desenhados pelo próprio Gehry e que conta com sócios para execução. Seu estilo desconstrutivista de projetar começou a emergir por volta da década de 70. Impulsionado por uma visão particular de ver a arquitetura, passou a usar na composição entre diferentes materiais e formas. Principais obras de Frank Gehry. O Disney Concerto é um projeto de 1988, inaugurado em 2003. A área é 18 mil metros quadrados. O local é Los Angeles, na Califórnia. Museu Vitra Design, inaugurado em 1989. A área quadrada é de 71 mil metros quadrados. O local é Erlangen, na Alemanha. Gehry Tower, inauguração em 2001. A área é de 2.100 metros quadrados. Local é em Hannover, na Alemanha. Mits Ray and Marie Stata Center, inauguração em 2004. A área total é de 40 mil metros quadrados. Localiza-se em Cambridge, Massachusetts. Hotel Marquês de Riscal, inaugurado em 2006. A área quadrada é de 2.780 metros quadrados. O local é El Ceso, Espanha. 8 Spruce Street ou Beckman Tower. Início da construção foi em 2006 e a inauguração em 2011. A área quadrada é de 93 mil. O local é em Nova York, nos Estados Unidos. Frank Gehry passou a aliar a sensualidade das curvas às estruturas complexas, o que acabou por resultar em uma completa inovação projetual, que, segundo o próprio Gehry, só pode tornar-se material graças à tecnologia, já que a dificuldade para aliar placas metálicas a concepções estruturais poderia ser um obstáculo. O museu é parte da cidade. Pela sua altura e seus materiais utilizados, para ser abaixo da elevação da cidade, não excede os restantes dos edifícios. Calcário e areia foi especialmente selecionado para o efeito. O Museu Guggenheim é um exemplo de projeto cultural bem-sucedido. Revitalizou uma área importante na cidade de Bilbao. O terreno tem 32 mil metros quadrados e meio, dos quais 24 mil metros quadrados são construídos. No interior, são 11 mil metros quadrados de espaço de exposição. Mais de 50 metros de altura, que é o edifício, não excedem os edifícios da cidade. Está integrado com o meio ambiente. Apesar do contraste das formas onduladas e cores brilhantes, com volumes puros e foscos, é a arquitetura mais estática ao redor. O museu tem espaço de exposição dividido em 19 galerias. Devido à sua complexidade matemática, as curvas sinuosas foram projetadas usando um software de design tridimensional, permitindo projetar e calcular caminhos que anos antes não seria possível. Além dessa estrutura, paredes e tetos têm camadas isolantes e um revestimento exterior de titânio. Superfícies de dupla curvatura de titânio são obtidos através da geração de um quadro de dupla geometria facetado. Uma das características que mais impressiona no Guggenheim Bilbao é seu evidente desconstrutivismo. Vamos entender esse palavrão como uma tentativa de demolir milenares postulados da arquitetura. Não é possível traçar linhas de simetria no museu
não é fácil detectar nele as conhecidas formas geométricas regulares presentes nas obras arquitetônicas por séculos. Os metódicos vão sentir uma sensação de desamparo diante desse fascinante conjunto de formas inesperadas que não tem regularidades confortáveis da arquitetura tradicional. Provavelmente, o Museu Bilbao é a melhor expressão da corrente arquitetônica desconstrutivista, e é impressionante como essa variante provocativa e rebelde da arquitetura pode nos deixar encantados. Quartier Schützentrasse. Local: Berlim, na Alemanha. Ele foi desenhado em 1992 a 1994 e construído entre 1994 e 1997. A sua área é de 70 mil metros quadrados. O arquiteto é o Aldo Rossi. Aldo Rossi tem a nacionalidade italiana. Sua cidade natal é Milão. Nasceu no dia 3 de maio de 1931 e faleceu no dia 4 de setembro de 1997. Ingressou no Politécnico de Milão e licenciou-se em arquitetura. Durante o curso, teve a oportunidade de estagiar com alguns arquitetos como Ignazio Gardella e Marco Zanuzzo. Rossi ficou conhecido pelo uso de formas puras, como cubos, esferas e cones. O arquiteto, pouco depois de se formar, exerce funções docentes em várias escolas de arquitetura, onde conhece alguns dos mais destacados arquitetos teóricos na nova geração, dos quais se destacam Ludovico Quaroni, Carlo Aimonino e Faibo Reinhardt. Casabella Continuità. Rossi colaborou na revista Casabella Continuità, assumindo a sua direção editorial em 1964. Escreveu também para a revista Contemporâneo. Iniciou sua atividade de ensino como assistente do curso de urbanismo e do curso de características distributivas dos edifícios. Foi convidado pela Faculdade de Arquitetura de Milão como professor encarregado de características distributivas dos edifícios, empenhando-se no processo de experimentação promovido pelo movimento estudantil e dando uma contribuição cultural de grande relevo. Passou depois a professor ordinário de composição arquitetônica. Principais obras: Galaratese House. O ano é de 1969 a 1964. A construção encontra-se em Milão, na Itália. Cemitério de São Cataldo. O ano é de 1971 a 1976. Se localiza em Modena, na Itália. Teatro del Mondo. O ano é de 1979 a 1980. Se localiza em Veneza, na Itália. Edifício residencial de Friedrichstadt. O ano de construção é de 1981 a 1988. Se localiza em Berlim, na Alemanha. Museu Bonnefantin. O seu ano de construção é de 1992 a 1995. Sua metragem quadrada são 12.400 metros quadrados. O edifício localiza-se em Holanda, na cidade de Maastricht. Aldo Rossi utilizou uma estrutura urbana histórica da divisão da terra em pequenas parcelas como um conceito para o desenvolvimento do quartier. Casas individuais ocupam lotes individuais, mas o número total excede o número de fachadas. Casas que são independentes uns dos outros. Se houver desenhos inspirados nos blocos de construção do século de Berlim, são organizados em torno de 2 grandes e 2 pátios menores, que permite a entrada de luz em grandes blocos. A estrada através dos pequenos pátios é baseada em quintal ornamental, localizado atrás do Palácio Farnese. A cor intensa, inspirada pelas cores da arquitetura antiga, junta-se ao conjunto de blocos e chama a atenção para a estrutura atribuída, especialmente distinguindo-se das casas. Rossi utiliza materiais especiais para determinadas cores de fachada. A multiplicidade de formas abundam com variações de cores e materiais ao longo do projeto.
Eles atraem diferentes formas de janelas, fachadas, sótãos, remarcação de desenvolvimento plásticas de seções, de saídas e relutantes, limiares e parapeitos, divisões horizontais, em alguns casos, em outros expressantes verticais, especialmente na maioria das divisões, eixos de simetria axial das fachadas, todos suportados pela ordem ligeiramente escalonada de toda a construção. Aldo Rossi, com a torre octogonal, tem origem nos teatros flutuantes venezianos. Viram, o sólido arquiteto extrusão convencional inverte a sólida octágono em um espaço vazio, convidando os peões para entrar no pátio interior, que ilumina, permitindo a continuidade do exterior para o interior. O projeto mostra mais de uma dúzia de fachadas diferentes, como se tivessem sido cumpridos de forma independente ao longo do tempo. Com 2 edifícios residenciais exclusivos e um mix de uso residencial e comercial, o programa não tem uma correspondência literal com fachadas variadas. O arquiteto vê este movimento como uma espécie de intervenção que liga o passado e o presente e o futuro. Através dessa justaposição estratégica, embora Rossi nunca disse exatamente onde cada um dos componentes derivados, deixando todas as conjecturas possíveis. Uma série de esboços feitos por Rossi antes da execução do projeto mostram que esse foi concebido com uma forte ideia de repetição e variação. Embora seja difícil identificar quando você olha para um lado da quadra, torna-se muito mais clara em vista axonométrica. O edifício repetido, na verdade, uma série de variações sobre o bloco inteiro. Apesar do design interessante dos pátios interiores e a conclusão do edifício existente, não devemos deixar de notar que ele é basicamente um grande desenvolvimento especulativo, com o potencial de eliminar divisórias internas para permitir mais espaço para escritórios, os blocos correspondentes. Em terreno de 8.468 metros quadrados, um total de 70.000 metros quadrados, de 5.110 que foram dedicados a lojas, escritórios, e 23.500 para 5.945 casas construídas. Blocos de 8 pisos acima do solo e aumento vem com 4 níveis subterrâneos. Os edifícios que formam bloco são caracterizados por cores vivas e, na maior parte, cores primárias distintas nas paredes e em caixilharia de alumínio pintado, o que, combinado com placas de metal cinza sobre os limites máximos, criar recursos fachadas. Em algumas áreas, Rossi virou-se para os tons mais suaves, azul, gema amarela, batom vermelho ou estuque aplicado ao revestimento. A combinação de cores e de materiais também é perceptível em tijolos castanhos, avermelhados e sombreados, ou vários tons dos dois tipos, pedra natural utilizados para fachadas. O contextualismo é uma tendência arquitetônica dos anos 80 que visava integrar o projeto à cidade existente, principalmente a cidade antiga. O contextualismo surgiu a partir da necessidade de inserir novas construções na cidade histórica e, portanto, criar edifícios que não agredissem os padrões antigos. Alguns recursos são utilizados para adequar a arquitetura ao seu contexto, como o prolongamento de linhas identificadas nos prédios anexos, repetição de modulação de janelas e outras características dos prédios antigos, manutenção da altura, entre outros. O contextualismo é associado ao pós-modernismo. Sua postura de adaptação ao meio é também uma crítica ao modernismo, cujos projetos eram pensados como elementos independentes e isolados. A tendência tem o arquiteto Aldo Rossi, um dos principais teóricos. Rathaus, Viena, Áustria. Hans Hollein nasceu em 30 de março de 1934 em Viena, na Áustria. Desde a infância manifestou talento para o desenho e frequenta a Escola de Artes da Juventude.
Depois de se formar em 1953 em Viena, ele estudou arquitetura na Academia de Belas Artes. Combina seus estudos com estadias de trabalho em Estocolmo. Depois de se formar em 1956, ele recebe uma bolsa para continuar seus estudos nos Estados Unidos. Em 1958 e 1959, estudou no Instituto de Tecnologia de Illinois em Chicago, mais tarde na Universidade de Califórnia, onde ele vira mestre de arquitetura. Durante sua estada nos Estados Unidos, viaja pelo país e no México. Durante esses anos, permanece nos Estados Unidos, reúne alguns arquitetos mais admirados, como Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright e Richard Neutra. Ao terminar seus estudos nos Estados Unidos, voltou a Viena, onde trabalha em vários estudos de arquitetura para estabelecer o seu próprio negócio. Durante esses anos, ele começou seus projetos, alguns em teoria, mas também leva a materializar diversos, principalmente reformas e ampliações de edifícios, tais como a loja de velas Hatch em Viena, um projeto que começou em 1965 e terminou no ano seguinte. Esse projeto ele irá obter o Prêmio Memorial de Reynolds daquele ano. Se desenvolve como professor na Áustria e os Estados Unidos, onde ele é professor visitante em várias universidades de 1964 a 1970. Edifício Interbank, em Lima, no Peru, conta com 20 andares e 88 metros de altura. O projeto é de 1996 e a obra foi concluída em 2001. Tem uma área construída de 45 mil metros quadrados. A obra PZ 515 localiza-se em Lima, no Peru. O edifício conta com 16 andares e tem uma área construída de 11.200 metros quadrados. O vidro espelhado da fachada reflete os contornos da catedral à sua frente. O edifício procura ser discreto, ainda com forte presença urbana. A pedra e o vidro marcam essa dualidade. Parte da fachada curva recebe um revestimento em painéis de pedra, sobrepondo-se aparentemente à cortina de vidro levemente recuada. Os painéis estão dispostos sobre uma modulação diagonal quadrada. Os módulos principais são formados por 16 painéis e apresentam juntas de dilatação bem definidas entre eles. Rompendo a diagonalidade, aparecem janelas de vidros dispostas ortogonalmente, a cada duas interseções dos módulos diagonais. Essas janelas são também quadradas e apresentam como lado dimensão de duas diagonais dos painéis de pedra. O vidro espelhado do restante da fachada cria uma nova modulação, ortogonal como as janelas, porém retangulares, e de modo que uma diagonal dos módulos de painéis de pedra equivalem horizontalmente a 5 painéis retangulares de vidro, e verticalmente a 2, ainda que dispostos em 3 partes, metade acima, inteiro ao centro e outra metade abaixo. A fachada é um jogo de modulações interrelacionadas em pedra e vidro, um volume formado pela interseção de 2 cilindros de diâmetros e alturas diferentes. Completa o edifício. É predominantemente marcado pelo vidro reflexivo e se sobressalta a relação à curva lateral, com apoio dos 2 volumes cúbicos interseccionados e revestidos de pedra. O menor deles aparece disposto irregularmente, como situado sobre um plano qualquer. O maior é recortado em sua parte inferior, formando sobre os ângulos de vista um terceiro volume. É composto por 2 fachadas, uma inteiramente em vidro e a outra estrutura de caixotões poder romano, que leva o visitante a dar uma olhada no passado, misturando com um toque moderno, causando um forte choque de 2 vezes. Dentro de nós pode encontrar um hotel, um centro comercial e um restaurante. O design interior deste é completamente detalhado, onde o ecletismo desencadeia uma arquitetura cheia de ironia e imaginação. Ela está cheia de elementos descontextualizados, como uma escada que nos leva a lugar nenhum, arquiteturas mistas, etc. A casa de Haas, criado por Hans Hollein, é construída por um movimento arquitetônico pós-moderno.
e qualifica por vários arquitetos conhecidos mundialmente. A arquitetura é projetada para entrar o visitante em um mundo onde o caos e imaginação dominam a atmosfera, criando uma sensação de estranho, mas agradável confusão. Como o pós-modernista toca? O design interior desse é completamente detalhado, onde o ecletismo desencadeia uma arquitetura cheia de ironia e imaginação. Ela está cheia de elementos descontextualizados, como uma escada que leva a lugar nenhum, arquiteturas mistas, etc. 30 St. Mary Axe. Localiza-se em Londres, no Reino Unido. Foi projetada em 1997 e a obra foi iniciada em 2001. A obra foi concluída em 2004. O total da metragem quadrada são 76.000 metros e 400. Em 2014 foi adquirido pelo Grupo Safra para se tornar um edifício comercial. Norman Foster é um arquiteto britânico e sua cidade natal é Redditch, no Reino Unido. Com obras em todo o mundo, Norman Foster é um renomado arquiteto inglês. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Manchester e um mestre pela Universidade de Yale, o profissional é reconhecido pelo estilo ousado e pela sua preocupação com o meio ambiente. Suas obras são emblemáticas e caracterizam-se pela utilização das soluções tecnologicamente inovadoras. A característica high-tech de Foster é evidenciada pelo fato de o arquiteto utilizar em seus projetos sistemas construtivos semelhantes aos adotados pela indústria pesada, tendo uma preocupação significativa com o meio ambiente. Foster é adepto das estruturas metálicas como uma solução sustentável. Ainda consagra sua obra ao emprego das superfícies das curvas, a diversificação de materiais e desenho e planejamento urbanístico. Atualmente, o arquiteto dirige o escritório fundado por ele em 1967, com uma unidade em mais de 20 países. Norman ganhou 2 vezes o Prêmio Stirling, concedido pelo Royal Institute of British Architects, o RIBA. Já foi contemplado também com o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura, além de já ter sido homenageado com o Prêmio do Príncipe das Astúrias. Principais obras de Norman Foster: Cúpula de Reichstag, projeto 1884, foi inaugurado em 1894 e em 1999 termina uma reforma feita por Norman Foster. Sua área quadrada é de 3.000 metros. Localiza-se em Berlim, na Alemanha. Viaduto de Millau. O projeto é de 1989, o início da construção foi em 2001. Sua inauguração foi em 2004, tem 2.460 metros, com 32 metros de largura e 4,2 metros de altura. Localiza-se em Millau, na França. City Hall foi inaugurado em 2002, tem área de 46,400 mil metros quadrados, localiza-se em Londres, na Inglaterra. Torre Hearst foi inaugurada em 2004, a área de 80 mil metros quadrados, localiza-se em Manhattan, Nova York. Estilo de Norman Foster. Seus notáveis edifícios e projetos urbanos transformaram as paisagens urbanas, renovaram o sistema de transportes e restauraram cidades em todo o mundo. Muitos destes projetos são baseados em ecologia, conceitos conscientes, novos padrões de interações do edifício com o meio ambiente. Implantado em uma área entre as ruas St. Mary Axe e Bury Street, o edifício está próximo ao prédio Lloyd's of London, projetado por Richard Rogers, antigo sócio de Foster. No terreno escolhido existiam ainda restos da construção Baltic Exchange, alvo do atentado do Irã. Só depois de muitas negociações com os responsáveis pelo urbanismo da cidade, foi possível realizar a proposta de Foster. Em função desse conflito, o térreo do edifício foi destinado para o comércio, abrindo-se à população. Espaço gerado. O edifício conta com 76 mil metros quadrados e 180 metros de altura. A superfície média dos pavimentos gira em torno de 1.400 metros quadrados, elevando-se para 1.800 metros quadrados no pavimento de número 16.
diminuindo para 608 metros quadrados no 34º andar. Para o arquiteto, o prédio não deveria ocupar todo o espaço do terreno, já que as ruas ao seu redor são muito estreitas. Esse fator também responderia pelo diâmetro menor de sua base e suas aberturas para o público. A praça projetada no lote está cercada de muretas de pedra, natural para definir o limite do sítio anterior, servindo ainda como mobiliário urbano. Árvores adultas formam parte desse jardim de uso comum. Técnica construtiva. ST Mariaxi é suportado por uma estrutura altamente eficiente, composta de um núcleo central contornado por uma grelha em espiral, de elementos de aço interconectados diagonalmente. O sistema portante da torre é assegurado por uma armadura exterior de aço, formada por duas peças em V invertidas, que corresponde a uma altura de 2 pavimentos. Em forma de losango, esses painéis da fachada têm tripla espessura, ou seja, vidro duplo na frente da parte externa, dotado de um filme. É um vidro interno laminado. Precaução para otimizar a penetração da luz natural sem interferir na magnífica vista para a cidade. São mais de 5,5 mil painéis montados na estrutura metálica, e apenas os situados nos átrios podem ser abertos. Tudo foi programado para reduzir em 40% ao ano o uso de condicionadores de ar, onde o controle de temperatura se faz em cada andar para maior economia no consumo de energia. A forma do edifício oferece muitas vantagens. As disposições ortogonais nas áreas dos escritórios e no core, que concentram elevadores, banheiros e escadas, são basicamente retangulares, a fim de oferecer áreas adequadas para o layout de móveis e equipamentos. A maior parte das salas de escritórios possui vista para a paisagem. Apenas 3% dos recintos são fechados e, em geral, são salas de reuniões. A tendência predominante é a arquitetura high-tech, ou alta tecnologia. É uma corrente da arquitetura emergente nos anos 70, muito centrada no emprego dos materiais e de tecnologia avançada nas construções. Usa a estrutura como arquitetura. Está muito ligada com o meio ambiente. Obrigada pela atenção.